Olá, estamos começando agora mais uma aula do podcast da Mulher Antifrágil. E eu tô com ela, né, a dona desse canal, Priscila Rodovalho Cunha. Tudo bom, Pri? Oi, Liz, tudo bem? Joia. É um prazer estar aqui com vocês, com a Liz nesse podcast, no bate-papo. E passando aqui para falar para vocês que é o nosso encerramento da nossa temporada. Né? A gente sempre abre uma temporada, fecha uma temporada. Então, a gente está encerrando aqui hoje, né, nesse último bate-papo, a nossa temporada, e o ano que vem vamos ter muitas coisas novas, vamos ter novidades. E é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos bater um papo hoje, né, como fizemos nas últimas vezes. Exatamente, vai ser maravilhoso, né? Só que antes da gente começar, quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal, Priscila Rodovalho Cunha, no YouTube. Se inscreva, compartilhe, é gratuito. Mande para suas amigas, aquelas pessoas que você sabe que as minhas aulas estão ajudando, vão ajudar. E também me seguir nas redes sociais, tem muito conteúdo para você ali também. É isso. Então, olha lá, gente, nas redes sociais tem um site, inclusive, que vende todos os produtos da Mulher Antifrágil. E lembra que você é uma mulher antifrágil, que você, né, não negocia. Então, a gente tem camisa, a gente tem, né, o home spray. Aprendi a falar, hein? Eu falava home que era cheirinho, cheirinho da casa, mas é home spray. Tem a vela, né, para sua casa ficar cheirosa. E lembra sempre disso. Isso são pontos de contato para lembrar você da sua antifragilidade. Inclusive, tem a pulseirinha também, né, do autocontrole. Autocontrole. É importante a gente ter algo, né, que lembre a gente, para a gente poder falar, opa, sair do controle, opa, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, e lembrar que a gente tem a rédea das nossas vidas, né? Verdade. Eu acho que as pessoas, todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por situações difíceis, mas a grande diferença é você entender que essas situações difíceis, que esses momentos difíceis não são para nos destruir, eles são para nos fortalecer. Amém. Né? Tanto que eu fiz uma aula falando sobre isso, pessoas que não conseguem, mulheres que não conseguem ir além. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Perfeito. Legal. E o que é ir além? Ir além é o quê? É conquistar, é crescer, é avançar? O que seria ir além? Liz, ir além é você dar um passo num outro nível na sua vida. Exemplo, na sua família ninguém fala espanhol ou inglês, mas você tem desejo. Então você vai dar um passo além. Você vai falar uma segunda língua. Legal. Ir além é você não conseguir, a sua família, você veio de uma família onde não tem, ninguém é formado. Perfeito. Ninguém tem faculdade. E aí você quebrar essa barreira, ciclo, né? esse ciclo. Então você foi além. Então, por exemplo, na sua família inteira, pessoas que você convive, todo mundo é separado. Não existe casamento, ninguém fica casado mais de 10 anos. Todo mundo, né, entre 2 a 10 anos, no máximo, dura um casamento. Você conseguiu passar dos 10 anos, você está casado há 15, a 18, a 20 anos. Top. Isso é ir além. Isso é ir além. Legal. É você, porque o que acontece? Todos nós, nascemos de alguém. Uma mãe e um pai, homem e uma mulher. Óvulo com espermatozoide se fecundam, formam um embrião dentro da mulher. Nós geramos ali dentro. Só que ali, quando você nasce, tem o DNA do pai e da mãe e tem um ambiente em que você está sendo formado, né? Eu tenho 2 filhos, a Liz tem uma menininha de 3 anos e o que você está ensinando para sua filha, para a Manu? Ela ali dentro, ela está olhando que o papai dorme junto com a mamãe, que o papai e a mamãe têm um momento deles, que vocês, né, se vocês são carinhosos um com o outro, que vocês gastam um tempo um com o outro, que vocês fazem viagens. Então, ela está aprendendo tudo isso. Exatamente. Mesmo sem a gente falar, ela está percebendo, né? A criança é um para-raio, ela capta tudo, ela lê todo o ambiente. E aí, exemplo, aí você casa. Né? Então, eu nasci numa família, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, aprendi ali muitas coisas. E o Lucas aprendeu na família dele um monte de coisa. O Lucas acha que ele aprendeu na família dele é certo, e eu acho que eu aprendi na minha família é certo. Só que a gente se junta. E aí que vem um grande conflito. E agora? Aí daqui pra frente, perfeito. Né? Só que é o seguinte, às vezes, pra mim, tem algumas coisas na minha vida que é óbvio, mas que pro Lucas não é. E às vezes tem coisas na família do Lucas que é óbvio pra ele, que pra mim não é. Pra mim é algo muito difícil.
Interessante. Então, a gente tem que o quê? O que eu falei nessa aula foi de nós entendermos que nós podemos ir além, independente de onde você foi gerado, como você foi gerado, quem te criou, né? Porque eu acredito muito na questão espiritual, acredito muito na questão onde Deus ele rege as nossas vidas. Amém. Ele está no controle, Ele está à frente, Ele está nos guiando, né? E assim, o que acontece muito hoje? As pessoas são muito limitadas ao que elas veem, né? Então, assim, igual eu falei pra você, impossível alguém da minha família falar 2 línguas. Você cresceu com isso. E aí tem gente que nem tenta, que nunca nem tentou estudar, né? Tem gente que é travado, que fala, não, impossível falar 2 línguas. Por que é impossível você falar 2 línguas? Por que você não pode tentar? Por que você não pode se esforçar? Então é assim, é ir além. É você falar, não, eu tenho um sonho, eu tenho desejos e eu vou dar conta. Legal. Né? Eu vou conseguir. Eu falo muito isso no Mulher Antifrágil, que eu acho que não tem limite para quando você decide ir além. E é isso que eu ia perguntar. Qual que é o primeiro passo, assim, para eu poder ir além? É eu começar a planejar? Né? A gente fala muito de livro dos sonhos, né? E, aliás, você sabe o que é um livro dos sonhos? Né? Porque isso é tão importante, justamente sobre essa questão de planejar, de sonhar, porque tem tanta gente que liga no automático e vai embora. E muitas vezes ela nem percebe que ela tinha um sonho e que esse sonho foi colocado dentro de uma gaveta e que aí ela abandonou. Tem gente que nem consegue. Sabe aquela coisa que a pessoa nem deseja? Exatamente, porque ela liga tão no automático que ela vai vivendo a vida dela. Ela nem deseja, ela fala assim, nunca que isso vai acontecer na minha vida. Por que não? Por que você não pode ir além da sua família? Por que você não pode ir além dos seus irmãos? Por que você não pode ir além da história que decidiram por você? Verdade. Né? Decidiram uma história por você, mas você pode ir além. Verdade. Então, eu acho que o primeiro passo é a pessoa observar se ela tem sonhos. E se ela não tem sonhos, ela começar a buscar isso, né? Perfeito. Porque... Pessoas que não têm sonhos são pessoas que... se você não... É muito importante, eu falo que toda reflexão no final do ano, você fazer uma reflexão do seu ano. Maravilha. O que você alcançou nesse ano de 2021? Quais foram os seus sonhos no início do ano? Tem pessoas que nem têm sonhos, tem pessoas que não listam nada. Ah, não sei o que eu quero. Sabe o que acontece com essas pessoas? Entra ano, sai ano, não mudou nada na vida delas. Exatamente, continua a mesma coisa, né? Gente, isso é muito forte, isso é incrível. Todas as pessoas que eu conheço, que pegaram um quadro, que fizeram uma agenda, que montaram os seus livros dos sonhos, escreveram e todo ano de 2000, né, o ano inteiro, os 12 meses, creram. Colocam em oração. Colocaram em oração. Perfeito. Levaram para a igreja, oraram em cima, declararam. Pode ser que não tenha acontecido 100%, mas eu vou te falar, a chance de você ter acontecido pelo menos 50% é muito grande. É gigantesco. Eu vou contando um testemunho para vocês. Eu morava em São Paulo e logo quando eu casei, eu comecei a fazer meu livro dos sonhos. Em 2004 eu casei. E aí eu fiz um livro dos sonhos e esqueci dele. De repente, passaram-se acho que 2 anos, eu encontrei meu livro dos sonhos e pasme, a minha casa, a decoração do meu apartamento estava exatamente como eu tinha colocado. Uau! E eu tinha esquecido. E é interessante que aí depois eu coloquei essa casa onde a gente está gravando, é a minha casa, e eu coloquei fotos da casa que eu queria, de como eu queria. E passaram-se os anos, eu mudei aqui para cá em 2011, então foram anos declarando. Só que você não lembra, você não fica olhando o livro dos sonhos e falando assim, nossa, aconteceu, não. Você esquece. Não é toda hora que você fica ali, Só que né? depois você vai relembrando, você vai buscando as imagens e você depara como as coisas aconteceram. Perfeito. Só que são pessoas que creem, são pessoas que elas decidiram que elas podem mais. E o que acontece muito é que nós somos os maiores limitadores de nós mesmos. Ah, maravilha, Bispa. E é verdade.
E só que a gente não percebe. Não. A gente sempre fica colocando a culpa no outro. Ah, mas é por causa do meu marido, ah, é por causa dos meus filhos, é por causa do meu momento hoje no meu trabalho, é por causa da minha família. Só que a grande verdade é que você não decidiu isso ainda, porque na hora que você decidir, que você estipular isso, aí pronto. Né? É o primeiro passo para virar a chave para essa grande mudança na sua vida. Existem alguns, eu falei na aula, existem os obstáculos, né, que nos impedem de ir além. Né? Então, assim, o medo do fracasso é um. Né? Tem pessoas... Eu não quer nem tentar, porque a gente fica com medo de fracassar. Perfeito. Eita, isso é forte. Eu era assim, sabia? Eu era assim, bispo. Eu falava assim, ah, não, isso aqui é difícil demais, eu não vou nem começar, porque eu sei que não vai dar certo. Olha só. Era. E aí eu comecei a enfrentar isso, né? Agora, como é que você sabe que não vai dar certo? Por que que você não pode tentar? Tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta 10. Até você conseguir. Então, assim, eu já ouvi demais pessoas falando assim, eu nunca vou conseguir falar uma língua. O próprio Lucas, meu esposo, ele teve, né? Vocês dois, bispo. Vocês dois são um grande exemplo disso, de persistir em cima de um alvo, né? Em cima de uma meta que quer alcançar. Perfeito. E assim, não tem limite. O limite somos nós mesmos. Então, assim, são fantasmas que nós colocamos dentro de nós colocamos a nossa mente, deixamos esses fantasmas dominarem a nossa mente. Então, o que eu quero dizer para você, se você deixar esses fantasmas, eles vão crescer, tomar conta da tua mente e você não vai ir além em nenhuma área da tua vida. Você vai ser uma pessoa totalmente limitada e acabar que a frustração ela vai te dominar. Aí depois você vai arrumar um culpado. E é sempre de fora, né? Não, gente, não tem culpado. Culpados somos nós. Nós somos os maiores responsáveis por não conseguirmos ir além nas nossas vidas. Perfeito. Então, eu acho que uma coisa que é legal é a gente parar de arrumar culpados e começar a se responsabilizar pelas mudanças, certo? Perfeito. O que a senhora ia começar a falar do bispo e de vocês sobre a questão da segunda língua? Só para o pessoal, né, que está acompanhando para entender. Eu já contei isso, eu acho, em outras ocasiões, mas eu lembro que o Lucas sempre falou, não consigo falar outra língua, não consigo falar outra língua. Inglês é muito difícil e um dia uma pessoa chegou para ele e desafiou ele a falar espanhol. Eu falei, por que você não fala espanhol? Você tem muitos amigos hispanos, você tem entonação. E aí ele falou, agarrou essa palavra e falou, é verdade, vou fazer aula. E ele fez durante 2 anos aula de espanhol com a professora dele, ela era costarriquenha, ela mora em Brasília, mas natural da Costa Rica, então ela falava muito bem, fluente. Ele fez 3 vezes por semana durante 2 anos. E hoje ele prega em espanhol, ele fala em espanhol super fluente. Ele não faz mais aula, mas ele estuda, ele vê vídeos, ele treina o ouvido dele. Então, o Lucas é a prova de que quem limitava ele era ele mesmo através dos pensamentos dele. Só que ele nunca tinha tentado, porque o inglês ele tem dificuldade. Como ele tem dificuldade com o inglês, então ele botou na cabeça dele, não, esse treino não é pra mim, não. Então qualquer outra língua eu também não vou conseguir falar, né? Exatamente. Olha só como e aí, depois que ele conseguiu, ele viu, não, então quer dizer, eu consigo. Aí ele focou no espanhol, hoje ele voltou pro inglês, né, estuda inglês ainda, porque o inglês é uma língua mais difícil para ele, tem uma maior dificuldade, porque tem aquela questão também da intimidade, né? Então, por exemplo, tem gente que é difícil falar espanhol. Eu não consigo a entonação dele do espanhol. É porque tem uma entonação diferente, tem uma entonação diferente, é nasal. Sotaque, né? E ele consegue. Então, assim, agora, as pessoas, elas se limitam. Então, por exemplo, você quer ter sua empresa, a pessoa quer ser profissional liberal, mas ela não quer tentar. Agora... Mas, ao mesmo tempo, ela vive reclamando do emprego que ela tá, né? Perfeito, perfeito. Não quer se capacitar. Né, pessoas que querem ganhar mais. Já viu pessoas que falam assim, meu sonho é ganhar mais. Tá, mas o que você está fazendo para você ir ganhar mais? Qual é a capacitação que você está buscando? Né? Tipo assim, não, Deus vai mandar para mim 10 vezes mais, eu vou ganhar 10 vezes mais. Tá, mas como? Pela fé. Não, é impossível. Eu vou fazer uma campanha, vai dar certo. Perfeito, vai dar certo. Mas tá bom, aí você vai ser chamado... seu chefe vai te chegar e vai fazer uma proposta para você ganhar o dobro ou o triplo, mas ele vai precisar que você seja capacitado em algumas áreas. E aí, você está capacitado? Eu conversei com uma pessoa esses dias, trabalhando no governo, e ela falou, eu falei assim para ela, o ano que vem vai mudar tudo, então pode ser que você, né, ano de eleição, tudo, uma troca-troca. Aí ela falou, Bispa, eu
nesse período da pandemia, nesse período dos 4 anos, eu me capacitei. Eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós, tudo online. A minha faculdade era de 2 anos, online, fiz uma pós. Eu me capacitei, porque aqui é uma coisa de confiança, mas se eu perder, né, se o meu chefe for embora ou não estiver em Brasília mais, eu tiver uma outra oportunidade para ele, eu vou distribuir meu currículo e eu estou capacitada. Eu achei isso tão legal. Uau, que então, quer dizer, ela falou, bom, isso aqui é um emprego de 4 anos, de cargo de confiança, eu não sou concursada, então eu tenho que o quê? Ela falou assim, eu não quero ficar sem emprego depois, então eu tenho que me capacitar. O que muita gente faz? Ah, não, vou esperar acabar os 4 anos. Aí acaba os 4 anos, a pessoa que indicou ela, a pessoa que colocou ela ali, não fica, muda de lugar, não consegue levar, aí ela ainda fica com raiva da pessoa, culpando a pessoa porque ela perdeu o emprego. Mas, então assim, esse exemplo dessa pessoa eu achei fantástico, porque ela falou, não, eu corri atrás, eu tô capacitada, meu currículo está top. Então assim, isso é ser mulher antifrágil. Eu falo muito isso, é você não esperar. Às vezes as pessoas esperam as circunstâncias perfeitas. Gente, tem dia que você não está legal, tem dia que está tudo errado. Sabe, o mundo não conspira a nosso favor, não. Mas você tem que tomar uma decisão. Quem quer ir mais longe, quem quer subir um outro nível na vida dela, não fica paralisado por fracassos, não fica paralisado pelos medos, não fica paralisado pela baixa autoestima. Porque a baixa autoestima, ela faz o quê? Ela te faz você ficar parada. Ela faz você não acreditar em você mesmo. Perfeito. Né? Então, por exemplo, pessoas, a gente tem muitas pessoas, muitas meninas, né, adolescente, que se entrega, não se valoriza, né? Fica com um com o outro e é uma coisa, não se acha bonita, não se valoriza, e aí tem uns namoros abusivos, umas coisas meio doidas, aí você vai conversar, ela olha, fala assim, não, ela não se valoriza. Ela não se enxerga, né? Não consegue perceber como ela é de verdade. Baixa autoestima total, e isso é triste, porque são talentos, são pessoas preciosíssimas que estão se permitindo, estão se destruindo. Perfeito. Entendeu? E tem a questão também da família, que a gente começou falando um pouco sobre isso, né? Bispo, a gente tem, por exemplo, um marido que veio de uma criação que veio de uma... tem a questão da sistêmica, né? Ele veio de um sistema. Né? E tem a esposa que veio de outro sistema. E a grande questão é que muitas vezes ela não consegue ir além porque tem as vozes dos familiares dela. Né? Então, assim, tem como romper isso? Eu tenho como olhar para a minha família, eu tenho como olhar para essa situação, poxa, eu vim desse contexto, mas eu consigo mudar, eu consigo virar essa chave, né, consegue. Em mim, sem depender da minha família? Consegue, se você precisa de uma ajuda terapêutica, uma sistêmica familiar, não vai ser fácil, você vai enxergar muitas coisas, você vai ter que tomar muitas decisões, você vai ter que romper com a sua família. É tipo uma traição familiar, Uma traição familiar. Eu ouvi esse termo uma vez, eu achei ele muito forte, mas é a pura verdade, né? E às vezes não é culpa da sua família, tá, gente? Não é culpa da sua família, é aquilo que eles te deram, eles aprenderam assim, fizeram com o maior amor, com o maior carinho, só que aquela conduta, aquele estilo de vida, aquilo que você aprendeu na sua família está te limitando de ir além. Então, para você ir além, você vai ter que romper com essas vozes, né? Então, por exemplo, eu já atendi famílias, pessoas que falaram assim, que a família sempre falou, você nunca vai ser um empresário, você nunca vai ser bem-sucedido, você nunca vai seu casamento nunca vai dar certo, porque você é grosso, porque você é igual ao seu pai, porque você é um incompetente, porque você não é carinhoso. E essa pessoa teve que quebrar na terapia. Ela teve que quebrar na terapia. Essa lealdade. Né? Essa lealdade, ela teve que falar assim, não, peraí, meu pai foi assim, meu pai me ensinou, mas eu posso reaprender. Não é que ele não me amou, foi o que ele conseguiu me dar. Ele fez com carinho, mas aquilo, eu quero mais, eu quero ter um casamento bom, eu quero ser um empresário, eu quero dar conta de gerir meu dinheiro. E aí você tem que fazer o quê? Fazer dinâmicas, né? A terapia fala, tarefinhas, em que você vai assumir o seu papel, assumir a sua responsabilidade. Uau, e deixar para trás, olha, até aqui minha família me ajudou, meu pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Sou super grata, Sou super grato, continuo te amando, continuo tendo convivência com você, não é romper nada, mas eu vou fazer uma nova história. Não é, a gente não está falando para você se distanciar da sua família. Quando tem a nada a gente ver. fala de romper, a gente não está falando assim, olha, vira as costas para sua família e nunca mais olha para ela. Não é isso, Isso né? aí, não é isso. Tem nada a ver.
Nada a ver. A sua família Pelo é sua contrário, família. você tem que honrar pai e mãe, você tem que honrar a tua família. Mas é você falar o seguinte, ó, não, meu pai disse que eu nunca seria um empresário. Não, eu vou ser, eu vou me capacitar, vou fazer uma faculdade, eu vou fazer cursos e eu vou conseguir. E aí você vai, toda vez que vier a voz falando assim, você não vai conseguir, você não é capaz, você vira e fala, eu sou capaz, eu vou conseguir. Ah, deu errado uma vez, mas eu vou persistir. Aí você vai fazendo cursos, você vai se capacitando, aí as coisas vão dando certo para você. Você vai mudando o seu ambiente, né? E aí você começa a acreditar que é possível. Legal. Ô, Bispa, deixa eu te contar um testemunho pessoal, contar para vocês, né? Eu vim de uma família, a família da minha mãe é só de pessoas concursadas, né? Em Brasília é muito forte a questão do concurso público, né? E os meus avós eram concursados, a minha mãe é concursada. Aí minha mãe casou com meu pai e fez ele estudar para ser um funcionário público. Aí ele estudou e se tornou funcionário público. O meu irmão é funcionário público, eu sou a única que não sou. Funcionário. E aí o que acontece, né? Assim, minha mãe me tentou várias vezes, a minha mãe ia lá, me inscrevia nas provas, para eu tentar. Eu falei, não, eu não vou fazer ela jogar dinheiro fora. Mas assim, lógico, eu não estudava, não me capacitava para aquilo, porque não era uma coisa que eu queria. Mas era uma coisa que minha mãe queria que eu fizesse, porque ela veio de uma família, né, de estabilidade, né? Então ela acreditou nisso, ela queria que eu vivesse a mesma história que ela. E mesmo ela tentando e insistindo, né, teve um dia que eu falei para ela, mãe, não me inscreve em mais prova nenhuma, eu não quero isso para minha vida, né? E foi uma coisa que foi muito forte na época, porque ela ficou muito chateada. Tá vendo? Ela ficou muito chateada. Meu Deus, mas você vai passar fome, essa vida de empresária é muito difícil, né? E ao mesmo tempo eu falei, mas eu quero tentar. Eu quero tentar, eu quero correr o risco, né? Então, assim, isso é uma questão, por exemplo, né? Tô te dando um exemplo, te contando um pouquinho, porque eu rompi com essa situação na minha família. Esse exemplo da Liz é maravilhoso, perfeito. Sabe? Então, assim, de uma família inteira, que é todo mundo. E aí, olha só, a mãe dela ficou com raiva dela. Ficou muito, com muita raiva. Ah, mas ela falou, não, mas os planos que eu fiz pra você. É muito sério isso, né? Porque, querendo ou não, eu faço planos pra minha filha, né? Você tem dois meninos lindos. Menino não posso falar, né? Porque o Davi já é desse tamanho, né? 2 adolescentes. E a gente faz planos porque a gente quer o melhor. Mas, da mesma forma, a gente precisa saber que eles vão ter que escolher o caminho deles, porque né? senão fica um peso. Tipo, imagina, você ia ser concursada. concursada tem que ser isso. pra agradar tua mãe, teu E pai. eu ia ficar infeliz. E você ia... Eu conheço pessoas que são Totalmente. concursadas que odeiam. Elas ganham bem, gente que ganha 12, 15 mil reais e tá lá no empreguinho dela concursado, que é uma grana, ganha super bem, mas odeia de morte. Fala, eu tenho ódio de vir todo dia. E eu falo, por que você não sai? Não dá conta. Pois é, não consegue, né? Não consegue, O porque... meu irmão, por exemplo, ele ama ser funcionário público. Né? Ele ama, tipo assim, aquilo é a vida dele, ele tá super feliz. Perfeito. Mas eu sei que eu não ficaria feliz. Eu não dou conta de ir pro mesmo lugar todos os dias e sentar atrás de uma mesa e ficar lá despachando, sei lá, né, um monte de papelada. Ser aquilo ali a vida inteira, 20, 30, 40 anos. Exatamente, imagina. Só de pensar me dá pânico, me dá pavor. Mas tem gente que gosta, né? Então, assim, e realmente... O que você está buscando na sua vida vai te fazer feliz, né? Perfeito. Vai te fazer realizado? Acho que isso é você ir além, né? E você entender que existem passos a ser dados e você se permitir. Porque as pessoas, o que acontecem? O que eu tenho visto hoje é que as pessoas elas querem uma vida perfeita e não existe uma vida perfeita. Verdade. Então, assim, se você perguntar para nós duas aqui, nós passamos por momentos difíceis. Eu tenho as minhas lutas, a Liz tem as lutas dela, eu sei, nós sabemos, mas a diferença... mas a gente olha para vocês, as pessoas falam assim, vocês são perfeitos. Não, não somos. Nós choramos, nós temos dias de angústia, nós temos medos de fracassar, mas nós decidimos que nós vamos avançar. E aí nós temos ajuda. Então, por exemplo, vamos atrás de uma terapia para nos ajudar. Vou atrás do meu pastor para ele orar comigo, para ele me fortalecer. Até para me mostrar uma coisa que eu não estou enxergando, né? Porque a gente às vezes vive na bolha. Né? A gente vive numa bolha. E esse exemplo que você deu é muito normal. Muitas mulheres são frustradas. Por exemplo, mulheres que não querem ter filhos. É uma coisa, né? Olha que forte. Tem mulheres que não querem ter filhos. E aí, o que você acha? Eu acho que eu tenho que respeitar. Eu acho que a mulher nasceu para ter filho. Acho que é um dom de Deus. Mas eu preciso respeitar aquela decisão daquela mulher. Não adianta eu querer... E aí, a mãe, a família... Esses dias eu ouvi um vídeo de uma menina, de uma mulher já há 40 anos. Ela falou, eu decidi que eu não quero ter filhos. É algo meu. E ela foi muito criticada. E eu falei assim, gente, que absurdo, né?
aquela mulher, ela tem os porquês dela. Pode até ser que ela se arrependa no futuro, mas vamos respeitar. Né? Então, assim, são decisões, são coisas polêmicas. Eu acredito e eu vou fazer de tudo para ajudar uma pessoa para que ela queira ter filhos, porque não tem nada melhor do mundo. Mas, vamos lá, pode ser que essa pessoa ela precisa de uma terapia para ela mudar o conceito dela. Verdade, verdade. E isso é muito forte. Então, nós precisamos entender que as pessoas, elas muitas vezes não vão além, as mulheres muitas vezes não vão além porque elas têm medo. O medo é mais forte, o fracasso domina elas. A baixa estima, a baixa autoestima domina elas. Né? Outra coisa que faz muito você não ir além, comparações. Eita, você quer dar uma outra aula. Essa é boa. Excelente. Comparações, pessoas que se comparam muito. Né? Eu não consigo, igual você falou. Seu irmão está super feliz, ele é concursado, e você não é, e você está feliz. Pronto, ele está feliz lá, eu estou feliz aqui, estamos todos bem. Mas você teve que vencer uma história. Nossa, uns 6 meses aí, de toda vez que eu ia almoçar com a minha mãe, ela ficava lá. E eu, meu Deus do céu, será que isso vai ter fim um dia? E graças a Deus teve, né? Ela entendeu, mas olha, foi difícil. Ela quase me venceu pelo cansaço, mas não venceu. E acontece muito, aí você cede. A gente cede porque a gente não suporta a pressão. Não. Entendeu? Porque não suporta ninguém falando no seu pé do ouvido. E aí você acaba, não, vou fazer então para ela parar de encher o saco. Só que você faz para agradar e você se desagrada. Perfeito. E aí o que acontece? Você não vai além. É verdade. Você não vai além. Você fica estagnada. E eu vou falar uma coisa para você. Não deixe o medo, não deixe o fracasso, não deixe a baixa autoestima, não deixe a comparação, não deixa as decepções te pararem. Amém. Não deixa isso ser mais forte do que você. Sabe, eu falo isso por mim, pela Liz que está aqui. Nós temos os nossos medos, nós temos as nossas dificuldades, mas o desejo de ir além, o desejo de dar certo é mais forte. Amém. Né? Eu estava lembrando aqui, quando eu tive a minha primeira perda do neném, eu tive um aborto espontâneo e eu tive muito medo de engravidar depois. E eu tive depressão pós-parto no primeiro filho, por causa da perda da primeira vez. E aí, mas olha só, eu estava tão decidida de ter o segundo, que é uma das coisas que eu não tive o terceiro. Eu acho que eu coloquei na minha cabeça que eu ia ter 2 por causa da primeira. Mas eu fiz de tudo para ter o segundo. Eu fiz terapia, eu fiz MDR, tudo para não ter aquela sensação de pânico, depressão, passar aquelas angústias, mão suar frio, que eu passei na gravidez. E eu consegui. Amém. E eu consegui, mas foi com uma determinação minha. Mas isso me prejudicou para ter o terceiro, porque eu fiquei bloqueada. Isso é uma coisa que hoje eu reconheço e eu sou super feliz com os meus 2 filhos, graças a Deus, mas eu tô colocando para você porque eu tive que ir à luta para ter o segundo, senão nem o segundo eu tinha tido, eu tinha ficado parada no primeiro. Então, isso é muito forte, entendeu? Então, assim, Deus acabou que eu não engravidei do terceiro, né? Deus quis me dar 2 filhos, amém, tô super feliz, sou grata, mas o segundo foi também uma decisão. Porque se eu tivesse deixado os meus sentimentos, se eu tivesse deixado os medos, eu não tinha tentado o Gabriel. Porque eu estava com tanto medo de passar mal. De novo, né? De novo, que é o que acontece com as pessoas. As pessoas quebram, as pessoas dão errada no emprego, elas são mandadas embora, elas nem querem tentar um segundo emprego. As pessoas reprovam na faculdade, numa matéria, elas trancam a faculdade. Elas ficam com tanto pânico, elas falam, não, eu não quero isso. Gente, enfrenta, vai dar certo, pode até demorar, mas você consegue, você vai adiante. É igual casamento. Gente, casamento para mim só dá errado se as pessoas, elas não querem mais. Porque se você quiser, fizer a sua parte, vai dar certo. Amém. Isso é forte, Bispa. Isso é muito forte, porque a gente tem visto, infelizmente, hoje, né, a gente estava até conversando com um casal, né, de amigos, aqui a senhora também estava, a gente estava, né, numa reunião, e eles até falaram, meu Deus do céu, nessa pandemia, né, quantas pessoas que tiveram que conviver juntos e de repente eles começaram a perceber que não queriam mais estar, né? E exatamente entra na decisão. Né? São casais, sei lá, de 10 anos, enfim, que hoje eles estão olhando para a história deles e justamente porque não conseguem conviver mais, né? Ou seja, né, chegou em um determinado limite, eles não vão além.
né? E a grande questão é exatamente essa, você olhar para sua vida e falar assim, peraí, se eu tô vendo que meu casamento tá com uma situação aqui, vamos resolver, vamos ajustar, vamos conversar, vamos para terapia, vamos fazer uma viagem juntos, vamos ajustar as pontas que precisam ajustar, mas a gente não vai desistir. A grande questão é essa, que as pessoas não vão além porque elas desistem demais, né? Isso aí, elas desistem, elas preferem desistir, parar no meio do caminho, é mais fácil. Só que lá na frente vão ser pessoas muito frustradas. Exatamente. Então, querido, não busque facilidades, busque os seus sonhos, porque vai dar certo. É verdade, vai dar certo. E essa aula aqui, você pode mandar ela para alguém que precisa ir além, alguém que você... E escuta também a aula teórica que eu dei sozinha. Perfeito. Que eu falei muito sobre isso, é muito importante, porque você, aproveita que nós estamos no final do ano, um ano novo vai entrar aí, se Deus quiser, um ano muito bom, então já faz sua lista de seus alvos, dos seus livros dos sonhos, quais são seus alvos para 2022, quais são suas metas, e lute, vá atrás delas, você consegue. Perfeito. Fechou, gente? Esse foi o último podcast dessa temporada. Foi maravilhoso estar com vocês mais uma vez. Isso, obrigada pelo convite de estar aqui e continuem sendo antifrágeis. Entra lá na página, né, que você receba esse conteúdo, se inscreve no canal e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai entrar, vai finalizar esse ano de 2021 e vai entrar no próximo ano em um outro nível de uma forma muito melhor. Isso mesmo. Eu espero você em 2022. Me siga nas redes sociais, no canal do YouTube. Um beijo, fica com Deus. Beijo.